Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 10 minutos para as 2 horas. Antes de eu chamar o presidente da Federação das Indústrias, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você, aquele já clássico recado. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano e em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade, tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Agora sim eu chamo o presidente da Federação das Indústrias, José Adriano. Tudo bem? Tudo bom. Adriano, me diga uma coisa. O ano de 2019 para a indústria é um ano para se esquecer ou para sempre lembrar do que não pode ser feito? Me diga aí. Mais uma vez aí, obrigado pelo espaço. Realmente é isso a nossa angústia, né? O ano de 2019 não foi um dos mais simples, todo mundo sabe, ano de acomodação de novos grupos políticos no Estado, no Brasil. Todo tipo de problema que você pode imaginar advindo exatamente de um processo de recessão, de recessão em termos de economia, muita instabilidade, muita expectativa, há sim muito espaço para as frustrações, mas a gente chega ao final de 2019 um pouco mais otimista. Me diga, hoje, nós estamos no dia próximo ao Natal já, o ano está acabando, já acabou 2019. Quantas audiências você teve com o governador Gladson Cameli? Com o governador Gladson Cameli, nenhuma. Mas com Nós temos um problema aí, não, porque eu acho que o governador é uma pessoa que tem lá seus compromissos e suas afinidades e seus interesses de tratar em outro nível, né? Mas em termos de equipe de governo, graças a Deus, nunca tivemos problema, pelo contrário, tivemos inúmeros avanços aí e é isso que importa. Institucionalmente é essa relação que eu quero, que o empresário precisa. Se tiver isso... Mas, simbolicamente, há um peso diferente. Você recebeu, por exemplo, o vice-governador essa semana? Inúmeras vezes. Hoje mesmo, pela manhã, já estivemos novamente. Qual a pauta? A pauta é exatamente o desenvolvimento do Estado, né? Então, não tem como a gente olhar para um Estado depois de quase 12 meses de um novo governo e a gente não ter alguns questionamentos, até porque a gente está ali para isso, para fazer sugestões, para tentar interagir, para saber como a gente pode ajudar, contribuir aí, mas não dá para a gente chegar no próximo ano de 2020 sem algumas certezas. Então me diz aí, quais são algumas certezas, alguns pontos da agenda da indústria do Acre que o poder público, no caso o governo do Estado, precisa tratar como prioridade? Olha, nós tivemos alguns avanços no que diz respeito a algumas propostas que nós levamos para o governo do Estado logo no início do mandato, né? A questão da insegurança jurídica em relação aos contratos do Estado, até porque não houveram tantos assim, mas a gente avançou nessa discussão. São situações também de investimentos na parte de infraestrutura, muita coisa não se concretizou. A gente fez alguns diálogos com relação aos incentivos que a gente precisa para estimular o empresário a voltar a investir no Estado. Nós tivemos, ele conseguiu fazer uma mudança na legislação de incentivo à indústria, copiou a proposta de incentivo de Rondônia, isso avançou. A gente vê algumas melhoras aí nesse formato de estímulo para o empresário da indústria. E também avançamos também, que foi muito positivo, o incremento de mais 2 setores aí nas compras governamentais. E nisso eu faço um parêntese, porque ela desencadeia uma série de outras atividades ali na periferia desses 2 setores, que é o setor de alimento e têxtil, que a gente acredita que vai dar um reflexo mais positivo, dando mais segurança de que o que for produzido aqui vai garantir os empregos que a gente gera. Você falou a respeito das questões relacionadas à infraestrutura. A Federação da Indústria mesmo montou uma missão, foi fazer visitas, por exemplo, à obra do Madeira. Esse é um gargalo. Agora, Adriano, uma ponte, não estou aqui tirando a importância da obra, mas uma ponte é uma ponte.
Não é ela que vai resolver os nossos problemas estruturais. Ela vai garantir mais agilidade, mais economia, diminuição de alguma diminuição de custo, mas uma ponte, ela não responde por aquilo que é estruturante na nossa economia, do que eu estou falando, mão de obra, circulação de capital, capital instalado. Tem algumas situações, alguns deveres de casa, capital de giro, que é um grande gargalo, tem alguns deveres de casa que a nossa indústria, o nosso empresariado precisa fazer aqui, antes de falar em ponte. Mas tudo bem, a ponte é importante. Como é que é isso? Como é que está esse... O que foi falado para você? Olha só, eu estou rodando essa última semana tentando exatamente me comunicar com todos através da imprensa, exatamente para dizer que não se trata de uma questão pontual. Se trata em nós, como representantes dos interesses dos empresários, voltados especificamente para o desenvolvimento desse Estado de forma mais perene. Nós não queremos que as coisas parem pelo meio do caminho ou que a gente tenha mais nem um dia. Nós não podemos perder mais nem um dia, né, para discutir o desenvolvimento de forma a termos independência, de certa forma, do governo federal. Parar com essa história de ficar vivendo de emendas parlamentares. Então, nós não fazemos só a visita à ponte como uma questão pontual. Nós acompanhamos toda a infraestrutura do Estado. Através do Fórum de Desenvolvimento, dos nossos grupos de trabalho, você lembra que a gente faz visitas à BR-364 e não fizemos esse ano ainda, exatamente porque em função de todo aquele processo conturbado dentro da federação, a gente teve que atrasar um pouco as nossas ações de acompanhamento. Então nós só começamos a partir de julho, mas nós já temos a programação para fazer a visita da BR-364, 317, exatamente no mês de janeiro, porque a gente tem que dar essa sugestão, esse acompanhamento, esse laudo, para fazer o formato de comunicação para as autoridades, o que é a necessidade do empresário. Então vamos lá. A ponte também, se você é um investidor de fora, e a gente está falando aqui de atrair novos investimentos. Sim, dinheiro novo. Você imagina, o cara entra no histórico desse Estado e verifica que a cada 6 meses nós temos lá um problema que pode inclusive chegar à questão de isolamento. O cara não vai sair de onde ele está para vir correr risco aqui. Então essa é a parte que nos preocupa. A ponte é necessária sim, foi feita a elevação da BR, mas ela não é decisiva para a gente, porque a ponte é necessária em função de que nós temos ali um transporte do século passado. Então como é que a gente vai falar de desenvolvimento desse Estado se a gente não consegue ter aquilo concretizado? Sem contar que ela de um sonho está virando um pesadelo. Então quando chega num período eleitoral, nós temos algumas lideranças que vão lá, fazem todo tipo de esforço para que ela avance. Aí a gente chega num ano que está no meio desse período, a gente não teve um acompanhamento mais próximo. Então a gente esteve lá, pegamos as informações e ficamos muito preocupados, porque o orçamento da União foi votado dia 17, né? E a gente estava ali muito próximo, e se esse recurso não tivesse alocado lá para o ano que vem, essa ponte só no ano de 2021, aí você já imaginou, a gente fica aqui discutindo desenvolvimento e esquece de ver a coisa mais simples que está ali. Por conta de 23 milhões, por conta de um tipo de gestão lá que pudesse ser feito, ela pudesse não sair. Então a gente foi lá, conseguimos, o senador Márcio Bittar foi lá, alocou a verba, fizemos um barulho, lógico. Todo mundo achou. Eu acompanhei um pouco a agenda de vocês na Brasília. Mas fizemos um barulho, entregamos para o presidente Bolsonaro, porque não pode ficar só na conversa, tem que ir lá e, de fato... Mas esse roteiro todo que você falou aí, sugere uma falta de uma articulação eficaz, articulação política em Brasília, porque às vezes em Brasília passa a impressão, o Adriano, eu não lido na rotina diária de Brasília, né? Mas quem está aqui do Acre, que fica olhando, a impressão que dá é que em alguns bastidores, em alguns cenários ali, vale quem grita mais. A impressão que dá é essa, que se você não tem um articulador ali para fazer a defesa de alguns projetos, fica difícil. Por exemplo, essa ponte do Madeira, ela fica totalmente em território de Rondônia, por exemplo. Eu vejo pouco diálogo, pode até ser que haja, mas eu vejo pouco diálogo entre parlamentares do Acre com parlamentares de Rondônia para fazer uma pressão comum, né? E isso aí tem um peso. Ora, se não... Não, você tem toda a razão, e é isso inclusive que a gente questiona, né? Mas na verdade também é um pouco mais, digamos assim,
nós somos muito acostumados a deixar por conta dos outros para resolver os nossos problemas. Sim, também tem isso. Tem isso, né? Então, no mundo político, eles têm lá todos os dias aquelas demandas no Congresso que acaba caindo no vazio. E por falta exatamente de elementos, de subsídios, de conteúdo para esses parlamentares, para eles chegarem a argumentarem, eles precisam que a gente subsidie isso. E aí é onde eu digo que a gente, de certa forma, a gente negligencia um pouco. Mas eu sou presidente da Federação da Indústria, mas eu também estou como presidente da Associação Pro Amazônia, que reúne as 9 federações de indústria da Amazônia Legal. Então, a gente iniciou o mandato esse ano também, lá por coincidência, e nós criamos uma agenda positiva e propositiva para os parlamentares de toda a região norte. E aí nós conseguimos, ao final desse ano, editar uma agenda com aquilo que é convergente em toda a Amazônia. Nos unimos também com a bancada dos presidentes de federações do Nordeste, fomos até os ministérios e a partir de 2020, você pode ter certeza, nós estamos com essa agenda na mão, entregamos, inclusive, se você ver no vídeo, o Bolsonaro está andando com um negócio na mão lá, aquilo é o nosso caderno da Pro Amazônia que eu fiz chegar até a mão dele. Então tem que ser assim. Tem que aproveitar a oportunidade, fazer ele tomar conhecimento, os ministérios têm que saber que a gente está ali acompanhando. São pautas importantíssimas e que não podem ser perdido o foco. Aí, para isso, a gente já está organizando uma grande reunião que a gente espera levar o máximo de parlamentares das duas regiões. A gente espera no início de janeiro, que é quando volta do recesso parlamentar. O Ministério é quem vai organizar e nós vamos levar essa pauta que a gente chama de pauta prioritária. Aí lá está nossa questão da BR-364, que é um filho enjeitado aqui, né? Sem dúvida. Do governo federal. A ponte está lá considerada. E outras demandas que a gente considera importantes do ponto de vista de investimentos macro. E aí esse é o papel que a gente está fazendo. Sem querer tirar o brilho de ninguém, mas a gente está lá cobrando o que o empresário de fato precisa para acreditar no Brasil de novo. Já acabou. Você falou a respeito de dois segmentos, que é o setor de alimentos e têxtil. Isso. Né? Para compras governamentais para o ano que vem, tem algum outro segmento que você destacaria, né? Nós estamos trabalhando no setor gráfico, que a gente pretende discutir exatamente no detalhe a questão legal, né, de inserir esse daí, e o setor oleiro, mas a gente vê algumas dificuldades aí. Bom, muito obrigado por você ter vindo aqui e espero que 2020 a história seja outra para a nossa tão carente indústria. Né? Eu espero, inclusive, mas tenho quase certeza que vai ser sim, porque nós agora sabemos exatamente como a gente vai atuar em 2020. Muito obrigado mais uma vez. Voltamos após o intervalo com o deputado Calegari.